Olá, irmãos queridos do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É um prazer estar de volta com vocês. E nós vamos iniciar o estudo de hoje, que é do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da reencarnação, fala do materialismo, enfim, um estudo básico, fundamental para aqueles que estudam a doutrina espírita, até porque o Livro dos Espíritos é o livro básico da codificação. Então, nós vamos iniciar com uma leitura de um pequeno trecho de um texto de Emmanuel, que vai consolar muito os nossos corações, dado esses momentos que nós temos passado e enfrentado no Brasil. E se chama Suporta. Então, Emmanuel nos diz: nos momentos de crise, não te abatas, escuta. Por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, suporta a provação. Não reclames, aceita. Não grites com ninguém, nem firas, abençoa. Lance de sofrimento é o ensejo da fé. Silencia, Deus sabe o instante de intervir. Emmanuel. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, que nos sustente durante esse estudo, que seja útil para todos aqueles que o acessem, que nós possamos passar exatamente o que o Livro dos Espíritos nos ensina, com clareza, acrescentando, talvez, outros estudos que venham a enriquecer esse estudo tão básico, tão maravilhoso do Livro dos Espíritos. Como nós vamos falar de um tema tão importante quanto a reencarnação, essa parte do Livro dos Espíritos fala do objetivo da encarnação, da alma e do materialismo. E então nós podemos começar lembrando que o Livro dos Espíritos é o livro básico da codificação, que deu origem a outros 4 livros importantes. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos deu origem à Gênese, que fala de toda a criação. E a parte que nós estamos estudando agora, que é a segunda parte, deu origem ao Livro dos Médiuns, que fala então desse intercâmbio entre os espíritos encarnados e os desencarnados. É a parte maior do Livro dos Espíritos. A terceira parte deu origem ao Evangelho e a quarta parte ao Céu e Inferno. Então, vamos pensar a época de Kardec no século XIX, neste momento, em que a humanidade se debatia com muitas dúvidas. Por quê? Porque a religião oficial, que era a religião católica, da qual, muito provavelmente, naquela encarnação, todos nós estávamos adeptos, éramos adeptos, a religião católica não permitia que os católicos fizessem nenhum tipo de questionamento. E aquele momento, no século XIX, foi um momento em que a ciência deu um grande salto, não só a ciência, como a arte. E o público já tinha muito mais conhecimento, já tinham muitas mulheres na faculdade, muitas faculdades novas, os cursos bombavam, e os cientistas não se conformavam com aqueles dogmas que a ciência já tinha provado que não existiam. E com isso, com todo o movimento da imprensa e dos intelectuais, veio aquela corrente do positivismo e do materialismo, que levou a humanidade a um momento muito difícil. Não à toa, no mesmo século XIX, os espíritos que tudo sabem, Jesus que comanda todo o nosso planeta, estava vendo o que estava acontecendo, e eles preveem todos os movimentos da Terra através das atitudes dos homens, dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus ideais. Os espíritos nos enviaram o Consolador prometido através de Jesus, que trazia todo o lado contrário do materialismo, o espiritualismo, e mais especificamente, estudando com os espíritos o espiritismo. Então, uma doutrina que fala de Deus, dos espíritos, da reencarnação, da sobrevivência da alma, das consequências das nossas ações, a lei de ação e reação, o livre-arbítrio, as nossas escolhas, da comunicabilidade dos espíritos, dos mundos povoados. E a doutrina espírita tem um objetivo muito claro de nos ajudar a viver, assim como Jesus.
Jesus trouxe os códigos morais que nos ajudam a viver, a caminhar. E a doutrina espírita tem esse objetivo, através do estímulo da nossa transformação íntima, de nós nos entendermos melhor, nos conhecermos melhor, e através desse autoconhecimento, analisarmos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, e com isso podermos conscientemente fazer melhores escolhas. Esse objetivo da doutrina espírita nos leva a um crescimento moral, a um crescimento espiritual, ou seja, ele nos leva a um avanço na nossa moralidade. Avanço esse que se dá passo a passo, pouquinho a pouquinho. De passinho em passinho, que nem formiguinha, nós vamos melhorando, conquistando essas moralidade, essas conquistas morais que são fundamentais para o nosso crescimento. Então, o espírito começa simples e ignorante, conforme o planejamento de Deus, simples e ignorante. Então, nessa escala dos espíritos, passa imperfeito, de imperfeito passa espírito bom, os bons espíritos, até que, se despojando de toda a matéria, de todas as imperfeições, toda e qualquer uma, atinge o patamar de espírito puro. Então, assim é que nós vamos caminhando, fazendo as nossas conquistas espirituais, passo a passo. O único espírito puro que nós conhecemos, nós sabemos, é Jesus. Conhecemos vários espíritos superiores, vários enviados de Jesus, prepostos de Jesus, inclusive, mas o único espírito perfeito que nós conhecemos, espírito puro, é Jesus, que criou o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E ele já era espírito puro nessa época, então ele é um irmão mais velho nosso, né? Então, no Livro dos Espíritos diz que a encarnação visa esse nosso crescimento, esse nosso passo a passo, para nós irmos fazendo essa escala espírita, né, degrau a degrau, melhorando, com passinho de formiguinha, mas melhorando sempre. Mas o Livro dos Espíritos diz que a nossa encarnação visa uma outra coisa, que é um outro fim, digamos assim, que é nos pôr o espírito, quer dizer, todos nós, em condições de suportar, todos nós, sem exceção, em condição de suportar a parte que nos cabe, que nos toca na obra da criação. Então, nós já entendemos através disso que todos nós temos projetos. O projeto de Deus para cada um de nós é a felicidade. Nós vamos chegar lá através desse passo a passo, de subir esses degraus na escala espírita, e até nos tornarmos espírito puros, quando então seremos plenamente felizes. O motivo de ser feliz é que nós estaremos em plena atividade com Deus. Nossa mente estará mergulhada na mente divina, e nesse momento é impossível não ser plenamente feliz. Então, nós seremos espíritos felizes, como Jesus, espírito puro. Até lá, nós vamos conquistando conhecimento intelectual e moralidade, o crescimento moral. Mas, para isso, nós temos necessidade de infinitas encarnações. E não há um número determinado de encarnação para cada um de nós. Porque no plano de Deus, no plano divino, cada um de nós vai ter tantas encarnações quantas sejam necessárias para nós atingirmos a perfeição. Então, existem espíritos que desde o início seguiram o caminho do bem. Então, o que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão ter um número muito menor de encarnação. Nós que somos espíritos de um mundo de provas e expiações, somos espíritos rebeldes, espíritos teimosos, espíritos que erraram muito. Então, nós vamos precisar de um número muito maior de encarnações. Vamos ter que suportar as provas, as expiações, que são resultado das nossas escolhas durante esse período nosso na Terra. Período esse que tem sido muito conturbado, porque nós ainda somos espíritos muito conturbados. Alguns chegam muito mais depressa à perfeição,
mas nós estamos naquela categoria de espíritos que vamos demorar, que estamos demorando um pouquinho mais, né? Então, nós estamos muito sujeitos a doenças, porque a nossa mente ainda é muito conturbada, a mente ainda atrai muitas doenças, nós ainda registramos os erros que nós fazemos e eles eclodem no nosso corpo através das doenças, ou seja, as imperfeições de espíritos como nós, somos espíritos ainda imperfeitos, a caminho da perfeição, mas ainda imperfeitos, elas atraem as aflições da vida. Essas aflições podem ser as mais diversas aflições. Então, cada um de nós vai passar pela aflição que seja necessária de acordo com a sua necessidade. Logicamente, por uma questão didática, Kardec diz que nós somos almas, ou seja, espíritos encarnados. Então, a alma é um espírito encarnado. Mas ele utilizou esse termo para nós entendermos a diferença, nos próprios estudos da doutrina espírita, entre os espíritos, que então, quando ele fala espíritos, são os desencarnados, e almas, que somos nós, espíritos encarnados. Mas alma e espírito são exatamente a mesma coisa. Então, os espíritos colocam, será que tem entre o corpo e o espírito alguma coisa? E os espíritos dizem que sim, existe algo que liga o espírito ao corpo, que é o perispírito. Nós sabemos que o perispírito é o nosso corpo espiritual. Corpo esse que nós vamos levar quando desencarnarmos. Então, nós vamos chegar no mundo espiritual portando o nosso perispírito. Ele é como a nossa vestimenta, a vestimenta do espírito. Então, nós vamos chegar lá, portando o nosso perispírito, que vai refletir as nossas conquistas, os nossos méritos e os nossos deméritos. Com isso, ele vai ser um perispírito mais luminoso ou um perispírito mais opaco, mais pardacento, digamos assim. Mas existe uma pergunta lá nesse pedaço do Livro dos Espíritos, nesse trecho, que pergunta se o corpo pode viver sem alma. Será que o corpo pode viver sem alma? E os espíritos, surpreendentemente, dizem que pode, quando ele ainda não está totalmente vinculado ao corpo. Então, durante, por exemplo, o período de gestação, o espírito ainda não está totalmente ligado ao corpo, e o corpo está vivo. O organismo da mãe mantém aquele corpo vivo, alimenta aquele corpo, mas ainda não há a união definitiva entre o corpo e o espírito. Então, neste momento, o corpo pode viver sem o espírito. Mas será que o espírito pode encarnar em 2 corpos ao mesmo tempo? Hoje, para a gente, é tão fácil entender isso, mas naquela época, quando não se tinha esse conhecimento, não era, né? Então, nós hoje sabemos claramente que o espírito não pode viver em 2 corpos, porque o corpo não é nada sem o espírito comanda o corpo. Então, ele tem que estar domando um corpo, né? Como uma amazona doma o cavalo, isso é um dos exemplos que eles dão, né? Um corcel, ele tem que estar comandando um corpo só. Por quê? O corpo não vive sem o espírito. O perispírito acompanha o corpo na desencarnação, acompanha, e aí o corpo morre, os órgãos entram em falência e o perispírito se desliga, segue com o espírito, naturalmente. Então, o espírito, ele é indivisível, não pode dividir o espírito, deixa metade num corpo, metade no outro corpo, né? Não existem essas metades. O espírito é indivisível, então ele jamais vai conseguir viver ao mesmo tempo em 2 seres. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a alma, ela não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. A alma não está dentro do corpo presa, não está. Por quê? A alma irradia, o espírito irradia. O espírito se irradia e se manifesta exteriormente. Então, nós temos, é como se fosse uma luz que atravessa o globo. Isso é o exemplo que dá no Livro dos Espíritos, que os Espíritos dão. É como se fosse uma luz que atravessa o globo. Então, é uma luz que passa
por um vidro. É assim, o espírito não está preso ali, ele irradia. Por quê o espírito irradia? Porque o espírito é um ser pensante, é um princípio inteligente, a individualização do princípio inteligente, que irradia seu pensamento. E esse pensamento, a qualidade desse pensamento, vai definir o tipo de irradiação dessa luz, dessa irradiação que passa pelo corpo. Então, existem pessoas que irradiam uma luz brilhante, e uma luz leve, clara, e outros não. Outros irradiam pouquíssimo, porque, pelas suas conquistas, eles não conseguem ir muito além do corpo, vão pouco, irradiam, mas pouco. E uma coisa interessante que está no Livro dos Espíritos é se a alma está presa a algum órgão do corpo. Isso é interessante. Ela está presa a algum órgão do corpo? Onde está a alma, né? Onde é que está a alma? Os espíritos dizem não está presa a nenhum órgão do corpo, né? Ela domina o corpo como um todo. Mas o que eles dizem assim? Uma pessoa que é muito intelectualizada, o espírito vai se concentrar mais na inteligência. Então, ela vai estar mais presa ao cérebro, mas não é que ela esteja restrita ao cérebro, presa ali dentro como pássaro na gaiola. É que a alma vai se focar mais no cérebro, assim como uma pessoa profundamente amorosa vai focar mais no sentimento que nós imaginamos seja o coração, não é? Mas nós temos que entender aqui, e a gente vai dar uma pausa, o objetivo da encarnação como o grande meio das nossas conquistas. Jesus nos disse que foi edificar o reino de Deus no coração dos homens. Então, a vinda dele foi a edificação do reino de Deus nos nossos corações. O que isso nos leva ao entendimento? Que nosso objetivo na Terra é entender Deus, é o melhor possível compreender Deus, e o melhor possível vivenciar as leis morais. Porque as leis morais, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, elas nos ajudam na nossa encarnação, no sentido de ajudar a nossa caminhada, ou seja, as nossas escolhas. Não adianta a gente entender cientificamente tudo da doutrina espírita, ler todos os livros, saber tudo, ser um gênio da doutrina espírita, ter um conhecimento enorme e não praticar o básico que os espíritos vieram nos ensinar, que são as leis morais, que é seguir Jesus. Mediante qualquer situação que nós tenhamos dúvida de como agir, como é que tem que ser a nossa atitude? Qual seria a melhor atitude, nós vamos nos perguntar. É muito fácil, é só nós perguntarmos como é que Jesus agiria nesse momento? Como é que eu entendo que Jesus faria neste momento? O que ele tomaria de atitude? Ou nós podemos perguntar de outra forma, como eu agiria mediante essa situação se Jesus estivesse aqui na minha frente me olhando? E aí dá vergonha e a gente vai tentar a melhor escolha possível, porque no entendimento de que Jesus está ali nos olhando, está tomando conta de cada um de nós vamos perceber a necessidade de agirmos de forma ética, moralizada. Então, isso são recursos muito interessantes do que o estudo da doutrina espírita nos traz. Mas nós começamos o nosso estudo de hoje falando de uma parte, de um trechinho, de uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre as dores, sobre as provas, sobre a nossa reencarnação. E nós queríamos abordar isso só um pouquinho em função das nossas necessidades atuais, de tantos dramas que a Terra está passando e que, particularmente, o Brasil hoje está enfrentando, através do Rio Grande do Sul, do que está passando lá. Então, recentemente nós fizemos um estudo sobre planejamento reencarnatório. Por quê? Existem muitos livros sobre planejamento reencarnatório. E nós gostaríamos de lembrar que existe planejamento da desencarnação. Nós não estamos ao abandono. Deus é Pai, Deus é amor.
Deus cuida de todos nós o tempo todo, o tempo todo. Então, é muito importante, irmãos queridos, que nós lembremos que existe um planejamento de desencarnação. A única desencarnação que não é planejada, aliás, são duas. É o aborto, que não é o aborto espontâneo, é o aborto porque é um crime que não é planejado, e o suicídio. O suicídio não é planejado, nem o direto, nem o indireto. Mas a desencarnação é planejada. E nós percebemos isso no Livro dos Espíritos. No estudo do Livro dos Espíritos, no estudo da obra de André Luiz, a desencarnação é planejada. Os dramas, as provas coletivas, elas são planejadas. E os espíritos não criam, isso está no Livro dos Espíritos, a manifestação da natureza, ela é natural. Isso vai acontecer, ela é natural. Mas eles se incumbem de reunir, e demora muitos séculos, nós vemos isso no incêndio do Circo de Niterói, a tragédia do Circo de Niterói, e tantas outras tragédias descritas, tsunamis e tantos outros, né? Os espíritos demoram séculos para reunir numa mesma região, espíritos que estão ligados ao mesmo tipo de problema. E esses espíritos, eles ali reunidos vão passar por aquela prova coletiva. Humberto de Campos conta não só a tragédia do Circo de Niterói, mas também exatamente um caso de enchente. Ele aborda ali uma família, uma senhora que perde seus filhos, mas nós entendemos a dificuldade de um planejamento desse. Lembrando sempre que a misericórdia divina atenua ao infinito as nossas provas, as dificuldades que temos que passar. E quanto mais nós nos vinculamos ao bem, quanto mais bem nós fazemos ao nosso próximo e a nós mesmos, mudando as nossas atitudes, pensamentos, as nossas expressões, as nossas palavras, nós vamos nos credenciando a melhorar as nossas condições em termos de provas, de expiações. Existem, sim, situações que nós não conseguimos remover, mas existem tantas outras que nós conseguimos mudar pelas nossas atitudes, pelas mudanças de atitudes. Então, se nós lembrarmos isso, nós vamos pensar em Deus como aquele Pai misericordioso que nos criou simples e ignorantes e que deu para todos nós a mesma oportunidade. Todos nós temos exatamente as mesmas oportunidades de crescimento através das nossas reencarnações. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos aproveitar muito, aproveitar mais ou menos, ou não, aproveitar quase nada. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha, sendo que, logicamente, antes de reencarnar, nós somos orientados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos espíritos familiares, o nosso espírito protetor, os mentores que cuidam de nós, nós somos orientados quanto à melhor maneira de vivenciar a nossa reencarnação. Mergulhamos na matéria, vem o esquecimento do passado, e aí nós esquecemos, completamente esquecemos os nossos compromissos. Mas todos nós temos compromissos reencarnatórios. Todos nós passamos por um planejamento reencarnatório. Lembramos do livro Missionários da Luz, que é um espetáculo de livro, e que é muito comum se falar da reencarnação de Segismundo, e como Deus é bom, dando a oportunidade daqueles espíritos se redimirem. Entre eles, aqueles espíritos culpados de um lado, de outro, todos envolvidos em questões muito sérias, muito difíceis, e Deus dá essa oportunidade maravilhosa daquele grupo se reencontrar e resolver as suas dificuldades. E ali tem aquele momento em que Segismundo é ligado ao corpo, que é de uma sublimidade, é de uma beleza. E quem não leu esse livro, só ouviu falar através de estudos,
de palestras, né, de aulas sobre a reencarnação de Segismundo, não tem a menor ideia do que está perdendo, porque este livro é magnífico. E, por outro lado, o livro seguinte, a sequência desse livro, é exatamente Obreiros da Vida Eterna, que fala das desencarnações, os planejamentos de desencarnação, como é que foram feitos esses planejamentos, os desligamentos, né? Nós estamos lembrando aqui de Dimas, especificamente, o desligamento de Dimas, o cuidado que os espíritos tiveram com eles. E no livro Ação e Reação também, André Luiz conta um drama coletivo, uma desencarnação coletiva de um acidente de avião. Nós estamos falando tudo isso para acalmar os corações aflitos, que tem muita gente muito aflita, muito angustiada. E acalmar esses corações, porque tudo está cuidado por Deus. Jesus é o governador espiritual do planeta. Somos espíritos vinculados a esse mestre divino, que com tanto carinho formou esse planeta para cada um de nós, com aquela pleiade de espíritos que o seguia, aqueles irmãos maravilhosos que estiveram com Jesus, criando com delicadeza, com amor, com tanto zelo, o planeta Terra. Então, ninguém está perdido. Ninguém está perdido. Como diz lá no livro de André Luiz, que não é o Mecanismos da Mediunidade, o outro livro, né? Nos Domínios da Mediunidade, pronto, lembrei. Nos Domínios da Mediunidade, que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus como os peixes no oceano. Isso é de uma beleza, de uma sublimidade, nós transitamos em Deus, nós transitamos em Deus. E é muito importante nós lembrarmos que passar pelas dificuldades com Jesus, com fé, é totalmente diferente de passar sem fé, sem ter nenhuma esperança, sem acreditar em nada. E é aí que nós lamentamos muitos materialistas. Muito. Porque o materialismo, na verdade, é como uma aberração da inteligência. É um desvio da inteligência. Então, são pessoas que só veem no organismo, nas questões orgânicas, na ação da matéria, o acaso. Tudo que nos acontece tem a ver com o organismo, com a matéria, com o acaso. É isso que essas pessoas veem. E no corpo humano, o que eles veem? Uma máquina elétrica. Não veem um templo divino que abriga o espírito imortal. Então, estudam o funcionamento do corpo, mas não percebem o divino no corpo. Isso é muito triste. Então, irmãos queridos, nesse momento nós temos que ter fé, muita fé, confiar em Deus. Estamos encarnados por um motivo, que é o nosso projeto de evolução. Somos almas ainda em evolução. No materialismo, as metas são metas muito próximas. O materialista só vê o dia de hoje, o dia de amanhã, a meta é o aqui e o agora. E isso acaba gerando um tédio, perda real dos sentidos, há um vazio existencial muito grande. Então, isso é a consequência do materialismo. Qual é o sentido da vida para o materialista? Como o materialista pode se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido dessa vida para mim? E nós vamos sentir muita dó, porque sem Deus, sem Jesus, sem os bons espíritos na nossa vida, sem o entendimento de que nós temos um espírito protetor, fica tudo muito vazio mesmo, muito vazio. Então, qual é a diferença entre o materialismo e o espiritualismo? No espiritualismo, nem no espiritismo, no espiritualismo se entende que a vida é imortal, que isso aqui é uma passagem muito rápida, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e especificamente a doutrina espírita nos diz que tudo que nós fazemos nos traz consequências, e consequências muito sérias,
muito sérias. E é importante nós entendermos que nós nos libertamos das amarras da dor, quando nós entendemos que através da vida imortal, das reencarnações, nós temos a certeza de que podemos e vamos melhorar. Nosso caminho não é um caminho de dor. Nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para melhorar, para sermos felizes. Então, o Espiritismo é, em tudo isso, um potente auxiliar da religião como um todo. É um potente auxiliar, porque o Espiritismo vem esclarecer para todos nós, que Deus não quer, não passa rasteira na gente, não quer a nossa queda, que Ele criou um plano para a gente evolutivo, e Ele deseja o nosso acerto, e é isso. E isso nos traz esperança, revigora os nossos sentimentos, nos coloca realmente num caminho da senda do bem, caminho do futuro. Então, é muito importante para quem é espírita, não apenas se dizer espírita, mas estudar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria ler para vocês, eu vou tentar achar aqui muito rapidamente, que eu, na verdade, tentei abrir ainda há pouco e não consegui, mas deixa eu ver aqui porque estava carregando, e agora eu acho que já carregou já. Eu queria ler para vocês uma mensagem que veio no grupo da psicografia lá do SEMA, e veio essa mensagem de espíritos que disseram grupo de Ismael. Então, eu vou ler a mensagem, porque eu acho que nesse momento é muito importante. Glória a Deus. Amados irmãos, a dor que chega sem aviso antecipado, destruindo lares, desabrigando famílias, instalando a insegurança e mesmo a descrença, não é a inimiga que se imagina. Deus, soberano Pai, não deseja, como sabem, a destruição, e sim a transformação das almas em desalinho. Dentro das leis, encontram-se as causas dos acidentes naturais, que chegam para impulsionar com os desafios os que precisam de remédio urgente. Muito há o que fazer, muito há para ajudar. Para a coletividade, é sempre uma oportunidade de aprendizado e caridade. Lembrem-se que a maior caridade é gratuita e pode ser exercida por todos. A oração que acalma e que eleva a esperança e consolo aos corações aflitos é sempre ouvida pelo Criador. Nenhuma revolta cabe nos corações de quem entende que em tudo há um motivo. Antes de qualquer acontecimento de grandes proporções, Jesus envia espíritos que, preparados para socorrer nas calamidades, trabalham incansavelmente antes, durante e depois do fato ocorrido. Nada acontece por acaso. Lembremos-nos do Divino Mestre, que recolheu a ovelha perdida com todo o seu amor. Muito trabalho, muitos séculos para reunir grupos que precisam se reencontrar, para libertarem-se das amarras, muitas vezes milenárias, e poderem seguir adiante. Deus é infinitamente bom e conta com os mais habilitados para socorrer os que pedem ajuda nos momentos de aflição. Mãos operosas e corações unidos em Jesus serão os operários de Deus no momento da reconstrução. Nada se perde quando seguimos com Jesus. Tudo é oportunidade de crescimento. Unidos em Jesus para a tarefa da luz. Paz e oração, equipe espiritual de Ismael. Então, queridos, são mensagens de consolo que chegam. Então, nesses momentos que a gente está vendo desencarnações, e a gente falando da reencarnação, do objetivo de crescimento, das conquistas morais, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, antes de tudo, pelos esforços que faz em vencer as más tendências, né? Mas a transformação moral, que é o objetivo, né?
No momento da desencarnação, ninguém está sozinho. Ninguém desencarna por acaso. Isso é o livro dos Espíritos. Ninguém morre se não for o seu momento. Isso está na questão 146 do livro O Consolador, de Emmanuel, que é um livro maravilhoso. Então, ninguém desencarna se não for o seu momento, assim como todos nós reencarnamos por motivos que, neste momento, sabemos, são motivos de crescimento espiritual. Então, nós já temos esse entendimento. Mas é muito importante nós entendermos que ninguém está só. Esse é o mais importante de nós entendermos. Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus o saiba. Isso é muito maravilhoso. Estamos mergulhados em Deus, nesse pensamento divino, nesse pensamento maravilhoso. Então, quando nós pensamos em Deus, lembrando lá da lei de adoração, nós pensamos que adorar a Deus é, antes de tudo, elevar o pensamento a Deus. Isso está lá na lei de adoração. E que elevar o pensamento a Deus, a melhor maneira, bom, além de fazer o bem, o pensamento é a prece. A prece é um recurso que todos nós temos. Na nossa reencarnação, como espíritos imortais que somos, nas nossas reencarnações, vamos sempre lembrar da prece, de elevar o pensamento a esse Pai de amor e fazer prece. Tudo está certo, tudo está nos planos divinos. Vamos aproveitar a nossa encarnação, os momentos que aqui estamos, aproveitar da melhor maneira estar na família que estamos hoje, evitando discussões, brigas, desentendimentos, porque tão cedo nós não estaremos juntos com esse grupo novamente. Talvez nunca mais. Porque vem um, vem outro, vem outros amigos e familiares de outras encarnações, mas essa constituição de hoje, como ela está na nossa reencarnação presente, provavelmente não vai mais existir, todos nós juntos reunidos, não é? Então vamos aproveitar a casa espírita, a doutrina espírita, o convívio com os amigos, e sejamos fraternos acima de tudo, porque na escala espírita, na nossa caminhada como espíritos, quando nós começamos a praticar a fraternidade, nós já estamos no caminho para Jesus. Então, irmãos queridos, agradecendo muito a oportunidade desse estudo, lembrando a todos a oportunidade, a importância de nós lermos livros espíritas, enquanto estamos espíritas aqui nessa encarnação. Na próxima não sabemos. Eu, por exemplo, peço que na próxima encarnação eu tenha a oportunidade de voltar espírita. Esse é o meu maior desejo, porque a doutrina espírita é o nosso grande sustentáculo. Que a paz de nosso Mestre Jesus fique com todos, permaneça com todos. Muita paz.